Olá você, seja muito bem-vindo a mais comentada lição. Quinta-feira, meu povo, tem como tema Fidelidade no Deserto. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque esse canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre a identidade da Igreja Adventista. Também, com certeza, irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, quinta-feira tem como tema Fidelidade no Deserto. Quando nós olhamos para o capítulo 12 de Apocalipse, que é o nosso texto de estudo dessa semana, nós vemos claramente que Jesus desempenha um papel central neste capítulo. Por exemplo, no verso 4 e no verso 5, ele é descrito como o Filho do Homem que governaria todas as nações com o cetro de ferro, mostrando o seu domínio, o seu poder. E também lá no verso 6, quando a igreja, a mulher, ela é levada para o deserto, nós temos uma relação muito bonita. Primeiro, que Deus prepara um lugar para que aquela mulher pudesse ir, para que aquela igreja pudesse estar. E também ele cuida daquela igreja por 2.260 anos. Ou seja, profere, dá alimento para aquela igreja não morresse de fome. E aí nós podemos fazer um grande paralelo. Primeiro, que Deus cuida da sua igreja, e Deus cuidou da sua igreja no tempo de crise dela, no tempo onde a verdade foi sendo minada aqui e ali. Deus foi cuidando, Deus foi dando força, Deus foi protegendo a sua igreja e alimentando ela para que ela não morresse espiritualmente. E nós podemos fazer um paralelo, por exemplo, com o povo de Israel nos 40 anos no deserto. Deus preparou um lugar para eles e Deus cuidou deles durante os 40 anos, de tal forma que as suas roupas não rasgavam, os seus calçados não desgastavam e eles estavam alimentados com maná todos os dias. Então, esta relação de cuidado de Deus, ela serve tanto fisicamente quanto espiritualmente para nós. Ou seja, não importa que nós estejamos em um deserto espiritual, passando por um momento de provação, de dificuldade, de tribulação, Deus está conosco, Deus está ao nosso lado e Ele usa esse instante, essa dificuldade, essa tribulação, esse problema, primeiramente, para que nós possamos crescer espiritualmente, porque o povo de Israel andou 40 anos para que eles pudessem conhecer a Deus, e muitas vezes as nossas dificuldades é o real momento onde nós deixamos o nosso eu de lado e nos abraçamos a Deus. Ou seja, nosso relacionamento com Deus é transformado, ele é mudado. Por quê? Porque eu começo a depender mais dele e confiar mais nele. Então, o momento de deserto é muito importante na nossa vida. E o segundo ponto, Deus cuida de nós e Ele nos mantém espiritualmente, fisicamente. E aqui eu quero falar para você que pode estar passando agora, nesse momento, por um momento de desemprego, talvez numa situação ali de conflito familiar, talvez alguma situação de desilusão amorosa. Relaxa, confie em Deus. Deus cuida de você e Ele quer a sua salvação. Deus não veio para que você sofra, o plano de Deus não é esse. Tanto que Cristo diz que Ele veio para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. E essa em abundância é a vida eterna, a vida completa, na sua plenitude. Então, os desertos que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, estão nos preparando para esse relacionamento com Cristo e nos preparando para a salvação. Lógico que alguns desertos que nós passamos é causados por nossas próprias escolhas. São escolhas equivocadas que nós tomamos, são escolhas das quais Deus já disse que não era para ser feito, mas mesmo assim Deus age nessas situações ruins para transformar em situações boas. Por exemplo, você começa a se relacionar com alguém que não professa a mesma fé do que você. Então ali nós temos um jugo desigual que Paulo vai destacar lá nas suas cartas. Então um jugo desigual. Deus já disse que jugo desigual não dá certo. Mas mesmo assim você insiste. Mesmo assim você resolve se relacionar e casar com essa pessoa. E o seu casamento começa bem, mas com o passar do tempo, ele começa a se despedaçar um pouco aqui, um pouco ali. Por quê? Vocês professam fés diferentes. Isso é um deserto.
Porém, Deus pode trabalhar nesse deserto, agir nesse deserto, a tal ponto que a outra pessoa possa se converter à mesma fé e possa se entregar a Cristo Jesus e os dois voltarem a caminhar em uma direção única para a salvação. Então perceba, Deus pode agir nesses desertos para arrumar coisas que eu e você tomamos por opção equivocada. Mas também, muitas das vezes, por nós sermos fiéis a Deus, nós passaremos por desertos. Então, perceba que são dois aspectos diferentes. Os dois partem das nossas escolhas, mas uma escolha da qual eu escolho de forma equivocada, Deus também age. E na forma que eu escolho confiar em Deus, eu passarei por desertos. Mas mesmo assim, Deus continuará agindo, continuará protegendo e continuará me guiando. Então, são coisas diferentes nas quais Deus age nos dois aspectos. Mas uma é para arrumar os nossos erros. Na outra é por nós sermos fiéis, Deus continua derramando as suas bênçãos sobre nós. Só que muitas das vezes é nesse momento de fidelidade a Deus que nós começamos a querer fugir de Deus. É nesse momento na qual nós estamos sendo fiéis, nós estamos seguindo os passos do Mestre, nós falamos assim: Pai, mas eu estou sendo fiel a Ti, por que essas coisas estão acontecendo comigo? E é esse o ponto. Deus está preparando, Deus está moldando você. Não porque Ele não sabe da sua fé, ou não porque Ele não sabe como você vai estar, mas para que você compreenda o real peso e o real tamanho da sua fé, para que você tenha um relacionamento melhor com Deus. Olhe para Abraão, olhe para Moisés, olhe para José, olhe para vários personagens bíblicos que passaram por desertos em suas vidas, mas isso fez com que eles se aproximassem ainda mais de Deus. As dificuldades nos aproximam de Deus. E nós precisamos passar com essas dificuldades da mesma forma que a igreja de Apocalipse capítulo 12 passou por 1260 anos. E ela passará mais uma vez, a igreja remanescente, passará por mais uma perseguição, passará por mais uma dificuldade por ser fiel a Deus. Mas Deus irá proteger e cuidar desta igreja, proteger e cuidar do seu povo, da mesma forma que Ele cuida e protege de nós, porque Ele quer a nossa salvação, Ele quer o nosso bem e Ele faz de tudo no seu poder infinito para que você seja salvo, para que eu seja salvo. E as tempestades, os desertos, as dificuldades estão aí para que nós possamos nos fortalecer, para quando chegar a próxima tempestade, a próxima dificuldade, o próximo deserto, a nossa fé esteja mais firme, mais provada e mais embasada na palavra de Deus, na rocha verdadeira, aquele que fez todas as coisas, aquele que nos salvou, nos redimiu, é o mesmo que nos sustenta. E neste momento eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado Pai por mais um dia, obrigado Pai pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos os nossos olhos, de estudarmos a Tua Palavra, meu Pai, e de compreendermos essas verdades. Pai, nós estamos entendendo que desertos existem na nossa vida, momentos de dificuldades, por mais que nós escolhemos coisas que o Senhor diz que não é para ser feita, nós entramos em deserto por vontade própria e o Senhor pode trabalhar nessa situação para nos encaminhar para uma outra melhor, bem como sendo fiel a Ti, Pai, nós também possamos passar por desertos, mas confiando no Teu santo nome. Pai, peço de forma especial para as pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade, que o Senhor possa fortalecer cada uma delas, meu Pai, que o Senhor possa tocar no coração de cada uma delas, para que a fé delas esteja firmada em Ti, na Tua palavra, na rocha verdadeira, meu Pai. Também peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força para o algoritmo do YouTube compreender que o conteúdo é de qualidade e desta forma ele começa a recomendar para mais pessoas, ou seja, mais pessoas conhecem essas verdades bíblicas e você também pode contribuir com essa divulgação colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você acha melhor. E também
clica aqui ó, nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso galera, um forte abraço a todos e até mais!